Porque eu acredito que o áudio do seu notebook ele não é muito bom. Mas se você botar no celular, tem tudo para melhorar. Já Se tá conectar pelo celular. certo? Esse não. Oi? Esse. Pronto, vou. Veja aí, desliga essa aí. Estamos aqui, minha gente, encaminhando os trabalhos, tentando aqui ajustar um pouco o áudio, alguma coisa, da professora Valdenides. Ainda Carlos sabe do aperreio. Ela já aparece na tela, mas ainda estamos aqui tentando resolver o problema do áudio. Opa! E aí, estão vendo? Estão nos vendo? Cláudia Santos vai assistir cuidando do netinho. Já deu uma boa noite. Maruel Bispo já deu uma opinião aí sobre a leitura. Estamos aqui aguardando a professora, que deu um probleminha no áudio dela. A imagem estava muito boa, mas o áudio não ajudou muito. É verdade, pastor Maruel Bispo? Valeu, João Maria. Estou aqui aguardando a professora Valdenides, que acaba de aparecer. Estava com um probleminha no áudio. Eu espero que resolva. César Gomes, leitura e poesia, o casamento perfeito. É verdade. Boa noite, César. Boa noite para a Lindonete, para a Ana Glória. Valdenides, você está me ouvindo? Estou, Gilberto. Estou lhe ouvindo bem. Agora eu quero saber de vocês que estão nos ouvindo, se estão ouvindo bem a professora Valdenides. Boa noite, Verônica. Minha amiga catogélica, ou evantólica. Como é que vocês estão aí ouvindo? Como é que estão ouvindo aí a voz? Ouviu a professora? Maruel, por favor, pastor Maruel, como é que está o áudio da professora Valdenides? Por favor, como é que está o áudio da professora Valdenides? Fale aí, Valdenides, para o pessoal escutar, ver como é que está a voz. Dê um tostão de sua voz. A minha? Sim. Está escutando, Gilberto? Eu acredito que... áudio. Eu agora fiquei preocupado, Valdenides. Estão aqui dizendo que o seu áudio está perfeito.
Assim que terminar essa live, eu vou fazer vou fazer uma consulta É da voz de Zúcia. quarentena. Voz de quarentena. Isso. Vou comprar uma caixa de cotonete quando acabar, porque eu acredito que o meu Tá problema vendo é que meu o ouvido, problema é pelo jeito. seu? Está dizendo aí que o som está perfeito, né? Inclusive, já saiu o elogio à sua voz. Pois O bem. Maroel, que é pastor de função, que é bispo no sobrenome, Maroel Bispo, está dizendo que a voz é bonita. Poeta Maruel também formado em letras. Que bom. Ione também, não é? Oh, que legal. Táxi holístico. Ei, eu culpado comigo agora, viu? Meu problema de ouvido tá saindo. Para mim não tá chegando perfeito como deveria chegar. Tá ok. Mas vamos lá. Gente, a nossa live de hoje, como vocês já sabem, vai falar sobre leitura, não é? E já disseram aqui algumas opiniões, né? Lúcia Lopes já entrou, não é? Francinaldo, olha aqui, a sua turma. Eu disse para eles, professora, que o dinheiro da bolsa esse mês só viria se eles assistissem essa live, né? Eles ficaram com medo e compareceram aqui em massa. Edson Campos disse que você foi professora dele no SERES, em Currais Novos. E sua nota 1000. E Joel disse que a sua voz é linda, como sempre, professora. Que bom, que maravilha. Então vamos começar, né? Sem mais delongas, vamos começar a nossa live que promete, não é isso? Leitura, um refúgio no isolamento. A senhora já poderia começar falando um pouco sobre o título dessa live, senhora Valdenides. Você mesmo para me trazer para o mundo das lives. É um prazer estar aqui conversando com você e com quem estiver nos assistindo, falar uma coisa que eu passei 30 anos da minha vida falando diariamente e vivendo diariamente é um prazer. Essa leitura como refúgio no isolamento tem sido para mim Gilberto, eu não sei nem como lhe dizer, porque a leitura é para mim um refúgio sempre, entendeu? Então, não temos assim uma dificuldade com a leitura no isolamento. Aliás, eu acho que o isolamento me fez muito bem nesse sentido, de produção e de leitura, tanto da escrita poética como da escrita crítica mesmo, de ensaio, dessa coisa. Tem me ajudado bastante esse tempo mais dentro de casa mesmo. Viu? Que coisa interessante. Porque, na verdade, professora, eu queria lhe dar uma notícia muito boa. O seu áudio aqui agora está chegando perfeito agora aqui em casa. Eu acho que o problema era no meu aparelho. Logo vi. Pronto, devia ser. Mas é interessante. A pessoa, para quem gosta de ler, como é o caso da senhora, né? Saudou como uma coisa positiva esse tempo extra que teve para leitura. Porque antes havia muita leitura, né, por obrigação, mas lhe faltava tempo, né? E ter tempo para os livros é muito importante. Então, foi um refúgio bem-vindo. Numa outra live, a gente falou sobre grandes escritores que, durante a pandemia, foi um momento positivo para eles, né? Em termos de produção, em termos de leitura. E, com certeza é isso que nós queremos aqui hoje, incentivar pessoas, né, que gostam de ler, que têm vontade de desenvolver o gosto pela leitura, não é? E ninguém melhor do que a sua pessoa para nos auxiliar nisso daí.
Pode continuar falando, vamos lá. Bom, você sabe que eu me aposentei já em 2017, já se vão 3 anos de aposentada, e eu jurava que nesse período de aposentada eu ia ter mais tempo para as minhas leituras de prazer mesmo, né? Que era isso que eu queria. E no dia que eu me aposentei, eu já entrei numa livraria e disse, vou comprar minhas primeiras leituras de prazer depois de aposentada, porque a gente, quando está na ativa, a gente lê muito o que o aluno vai ler, para direcionar, então é meio que agregado ao ensino, a nossa leitura. Não é aquela leitura despretensiosa. Então, na primeira livraria, eu comprei um livro, um romance do Cristóvão Tesa, chamado O Professor, o título do livro. Eu disse, eu vou ler esse romance, porque, por incrível que pareça, eu escrevo poesia, mas eu gosto mesmo de ler romances, contos, essas novelas, enfim. Aí, então, o que me surpreendeu é que o romance conta justamente a minha história, por outro viés, claro, que é a história de um professor que está indo acorda pela manhã e vai fazer o discurso de despedida, porque está se aposentando. Aí, desse discurso de despedida, entre o café e esse discurso de despedida, ele passa a limpo os 30 anos de vida profissional e pessoal. Eu digo, mas não é possível que eu tenha escolhido justo uma leitura dessas para iniciar meu tempo de leitura de prazer. É um livro encantador, certo? Então, fora isso, fora as leituras que eu faço para orientar meus alunos, que ainda tenho na pós-graduação, tenho lido bastante. Inclusive, tenho botado em dia as leituras do tempo do doutorado, que fui comprando quando estava fora, na Argentina, fui comprando os romances que eu queria ler, do Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende, esse pessoal que eu voltei a ler agora com gosto na pandemia, nesse momento de isolamento. Sei. E satisfeitíssima, né, com essa possibilidade. Sim. Muito satisfeita. É interessante, professora, a gente meditar. Foi o Borges, né, o grande contista Borges, ele disse que quando pensava no paraíso, ele pensava numa grande biblioteca, sabe disso, na verdade, uma grande biblioteca. Com certeza, E é interessante analisar que, depois de ter passado a vida inteira dedicada ao ensino, o seu sonho de aposentadoria é exatamente ter uma grande biblioteca. É muito interessante isso daí, viu? Reler coisas que eu li na minha adolescência, porque quando eu estudava o ensino médio, eu era uma menina humilde, pobre, meu pai é agricultor, e eu fui ser manicure. Adivinha para quê? Para ter dinheiro para comprar livro, para me associar no círculo do livro. E recebia todo mês os livros que me eram destinados, que cada mês a gente pedia um, ou vinha o do mês. Quando não agradava o do mês, a gente pedia outro. Essa pandemia também me serviu para reler coisas que eu tinha lido na minha adolescência. Outro olhar, coisa mais linda que eu nunca me esqueci dos personagens, mas detalhes das histórias que eu não me lembrava mais, revivi agora. Muito bom. Interessante, é muito interessante você falar dessa sua origem, né? Sim.
Quer dizer, uma origem humilde. Você também passou pelo cordel quando era criança, né? Sim, sim. Essa passagem pelo cordel, o cordel é minha origem primeira, né? Foi com o cordel que eu me alfabetizei. O meu pai foi, digamos assim, meu primeiro professor de literatura. Fui alfabetizada com o Romance do Pavão Misterioso. Foi meu primeiro príncipe e o João Evangelista, né? E daí para cá, o cordel é só emoção, é uma leitura esplendorosa. E já orientei certos alunos nessa vertente, no mestrado. Não consigo escrever uma estrofe de cordel, porque não sou muito encantada e eu não consigo fazer poemas rimados. Isso eu deixo para você, que faz com maestria, você e o Hélio Crisanto. Bom, mas o cordel eu tenho essa passagem pelo cordel muito viva, muito intensa na minha vida. Ô, Valdenides, já que o nosso assunto aqui é uma prosa que passa pela leitura e pela poesia, eu me lembrei aqui agora, né, de um outro cara que dizia, você diz assim, que não consegue fazer cordel, né? Não, apesar não de que consigo. você já começou um cordel sobre sua vida, eu me lembro, né, lá na escola. Mas não sai do canto. Mas vai sair um dia. Então, olha só, mas eu estava me lembrando aqui de um outro grande escritor que dizia que tentava fazer poesia e não conseguia. Veja só, a sua dificuldade é com a métrica e com a rima. Porque oração você tem muito na sua poesia. Mas aí, o grande Rubem Alves, ele dizia que não conseguia fazer uma poesia. Aí o interessante é que a prosa dele era uma prosa poética de altíssima qualidade. Quando ele diz, por exemplo, que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas, isso é de uma beleza poética grandiosa, né? Sim. Olha, Valdemir, se você continuar, o que nós temos aqui de comentário de gente que está muito feliz em revê-la, o Maruel Bispo aqui, que eu já citei, Maria Gorete Borges, é a diretora lá do IES, quando você deu uma palestra daquela vez, Verônica Gilcineide, né? Cláudia Santos, minha querida professora e poetisa, né? O Táxi Holístico, Ione Medeiros, Joel Canabrava, né? Edson Campos, se orgulha muito de ter sido seu aluno, e a gente vai citando aqui no decorrer, né? Da nossa live. Então, a leitura acompanha a sua vida desde que idade, mais ou menos? Oi? Alô? Oi, está me escutando? Ouvindo, sim. A leitura acompanha desde que idade, mais ou menos? Assim, esse amor pelos livros. Eu não estou te escutando, Gilberto, mas a leitura me acompanha desde os meus 5 anos, quando eu fui alfabetizada, certo? Porque a gente era alfabetizado na nossa casa, na zona rural, né? Todos ao redor da mesa, com uma lamparina e tal. Inclusive, eu não sei se a minha primeira professora, depois do meu pai, fiquei até emocionada, eu acredito que ela esteja assistindo a nossa live. Maria de Fátima Palmeiras. A filha dela, foi ela me ensinou depois do meu pai. Foi minha primeira professora oficial, que era chamada de professora particular. Quando o pai não tinha tempo, então colocavam uma professora particular para ensinar os filhos, já que na zona rural não tem escola.
entendeu? Então, a filha dela mandou me dizer agora que está assistindo, né? Josimério Coisa- Palmeira. Pois é, fico feliz Hoje- com isso. Então, Hoje você- a leitura, diga. Pode falar, eu estou escutando. Pode falar. Essa leitura que me acompanha a vida toda, desde pequena, eu costumo brincar até com meus alunos, não sei se você se lembra de uma brincadeira que eu disse na sala de aula, que dos poetas, Manuel Bandeira foi meu primeiro homem. Interessante. Porque foi o primeiro livro que eu vim conhecer uma escola regular com 12 anos de idade, Gilberto. Então, foi com 12 anos de idade que eu li o primeiro poema de Manuel Bandeira. Aquele, vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Esse foi o meu primeiro poema de Manuel Bandeira que me chegou aos 12 anos. Por isso que eu digo que ele foi o primeiro que me chegou. E o interessante, Valdemir... Então, essa leitura é assim. João Maria está dizendo aqui, né, que chegou a ler algumas poesias suas, né, de caráter, algumas poesias até sensuais, né, fez parte do seu estudo. João Maria é um perigo. E Cláudia Santos, Ana Glória, né, muito orgulho, diz que você é uma pessoa de luz. Gerlúcio, lembra de Gerlúcio? Gerlúcio Medeiros. Muito, nossa, muito. Toma médico. Diz que você é uma professora ímpar, né? E, olha, temos aqui também... Nós temos aqui várias pessoas ilustres nos assistindo, e algumas já foram citadas. José Luz, José da Luz, né? Lá da UFRN, Natal. Sim, lembro dele. Muito. Ele disse, a leitura é uma que viagem... legal. A leitura é uma viagem sem acidentes. Ele está dizendo aqui, né? E Gilvan Oliveira, mestrando, ele disse, leitura como sinônimo de prazer. Como eu queria que meus alunos entendessem isso. O que a gente pode fazer, Valdemir? O que você poderia dizer hoje para que as pessoas entendessem que a leitura é um caminho de satisfação, de prazer? Gilberto, isso a gente vem batendo muito no proposição. Alô? Problema no áudio? A professora cai, mas se levanta. Tenham paciência aí, vai dar certo. Bom, o que é que a gente faz para melhorar, para fazer com que os nossos alunos leiam em sala de aula? Sim. A gente tem batido nessa tecla no Prof. Letras, que é um projeto maravilhoso da condição do professor, didática, e fazer projetos brilhantes com leitura para os seus alunos, certo? Certo. Então, o que a gente pode fazer para que o aluno possa ler? Tem que receber estímulo. E a gente tem lido muito e elaborado projetos junto com esses professores que entram em sala de aula para o mestrado profissional, depois de 15, 20 anos, 10 anos de sala de aula, sempre com a mesma problemática. Meu aluno não gosta de ler, não é? E a gente tem as provas já, que quando a aula é bem planejada, quando se elabora um projeto consistente de leitura, é possível que os alunos passem a gostar de ler. Não é verdade? Você passou por isso também no mestrado e sabe que quando se projeta, quando se coloca o aluno no caminho certo para a leitura, se estimula, o aluno consegue gostar.
a nossa amiga Cleide Almeida disse que também Sim. leu cordéis na infância. Eu acredito que muita gente aqui foi alfabetizado com cordel também, já teve isso passado. Eu acho Joel que o Canabrava. nordestino quase todo. Isso. Até porque era um material de leitura mais acessível, né? Sim, sim. Joel Canabrava pergunta, professora, quais dicas você daria para quem quer iniciar leituras? E para quem deseja escrever? Por onde começar? De onde tirar inspiração? Joel, querido, veja, de onde a gente tira a inspiração? Vamos começar da última. A inspiração está em qualquer lugar, isso depende do olhar de cada um. Agora, tem um porém, nem todas as pessoas, a gente pode ver a vida poeticamente, ser sensível, mas não ter a condição natural da escrita poética. Também a gente pode ser um exímio contador de história, mas não tem condição de escrever um romance, ou um conto, ou uma novela. Porque isso são coisas que a gente não sabe explicar, entendeu? Então, a inspiração pode estar... Eu, por exemplo, eu gosto do meu Sertão Seco também. Também é uma fonte de inspiração. Da mesma forma que quando ele renasce depois da chuva é espetacular. Eu posso ver me inspirar numa formiga, como o Manuel de Barros fazia. Mas isso só ele sabia dizer como. Né? Então, não sei nem como é que funciona essa coisa de inspiração. Porque também escrever é um exercício. Se você tem ideias e não coloca no papel, aquilo ali não vai sair nunca. Você diz, eu não sei escrever. Não é que você não saiba, é que você não exercita. Entendeu? O Olavo Bilac, já no parnasianismo, já dizia que imita o Ourives enquanto escreve. Então, o que é que o Ourives faz? Faz a peça, burila, faz toda... Porque se tiver imperfeição, não vai ficar interessante. O João Cabral diz, no Catar Feijão, né, ensina todo o exercício de como escrever. Você vai, escreve, aí vai, tal qual o feijão, passa pela peneira, tira as impurezas, tira tudo aquilo ali. Então, escrever também é um exercício. Um exercício de prática. Se você não pratica, você não consegue. É como a leitura. Se você não se propõe a ler, você não chega a ser um leitor. Então, o leitor iniciante, se você pega pensando que livros infantis são para criança, você pode se enganar também, né? Então, essa coisa de faixa etária de livros é meio complicado para a gente dizer por onde se deve começar, né? Uma leitura. Porque pode continuar. Termine sua resposta para Joel e depois eu continuo. Sim, você poderia... a primeira coisa, a gente como professor passa a leitura para o seu aluno, você vai trabalhar um livro com o seu aluno, primeiro leia, porque como é que você vai estimular o seu aluno a ler se você não conhece a história que ele vai ler, né? Então, leia. O primeiro exercício que eu faço que eu fazia quando passava livros para os meus alunos era ler primeiro para poder ver se aquilo ali era interessante para eles. Então, como mãe, eu leio os livros paradidáticos obrigatoriamente dos meus filhos, para que alguma dúvida que ele tenha hoje,
no caso só do pequeno, né, do mais novo, que já tem 14, não é tão pequeno, para que ele possa tirar, caso ele precise de ajuda, né, na hora da leitura. Então, o primeiro passo é ler, e ler independente de que seja para adulto ou para criança ou para adolescente. Um dia se chega aos clássicos. Ô, professora, parece-me que o grande, a melhor coisa que o professor, um pai pode fazer para que leia, é ele dar um exemplo, né? Que pode ser que ele dando o exemplo até que não estimule, mas o exemplo dele vai falar muito forte. Agora, quando fica só o professor naquele imperativo, né? Isso. Daniel Penac dizia que o verbo ler não suporta o imperativo. Eu acho muito bacana essa frase dele. E ele citava o exemplo de um professor, né, que ele teve, muito marcante, que o professor lia muito, isso transformou num grande leitor e, posteriormente, também num grande escritor, né? Luciene Danve, que também escreve, né? Ela aqui que está com saudade de todos, né? Aqui está sendo uma festa nos comentários, viu? Deu um certo travamento aqui. Eu queria muito ver esses comentários depois. Tem como? Tem, vai ver todos e pode responder a todos depois, viu? Conversar com eles. Muita gente aqui comentando. Então, Valdenir, você concorda com isso, né? Que se o professor dá o exemplo, né? Aliás, um dos livros que você nos colocou para ler durante o mestrado, que foi muito marcante para mim, foi o de Marisa Lajolo, né? Quando ela fala de uma pesquisa feita no Recife e em outros lugares aí, em que se comprovou que os professores não leem tanto quanto deveriam, né? Sim. Professores até da área afim de leitura liam muito pouco e ficava difícil, então, de estimular os alunos a ler quando eles não têm exemplo nem em casa, nem na escola. Exato. E Gilberto, tem esse livro da Michelle Petit, que é uma francesa. Eu não sei se aparece trocado, leituras do espaço íntimo ao espaço público. Esse livro vem mostrar justamente o que a gente está comentando aqui, que primeiro a gente tem que desenvolver a leitura intimamente, nossa, e isso a gente pode ter tido o exemplo dos nossos pais, para poder passar ao espaço público. Como é que eu vou publicizar determinado tema se eu não conheço profundamente? Né? Então, se eu só posso falar daquilo que eu conheço. Então, se eu não posso, agora brincando com o Capitu, não posso dizer se Capitu traiu Bentinho, se eu não li, né, o Dom Casmurro, se eu passei por meus alunos e eu não sei me posicionar acerca daquilo, eu fico esperando o posicionamento dos alunos e não meu. Então, isso fica complicado. Então, primeiro, intimamente, a gente tem que estar ligado à leitura para poder essa leitura ter uma força no espaço público, que, no caso nosso de professor, seria a escola, né? O nosso espaço público de leitura seria a escola, e o nosso espaço íntimo, a nossa leitura obrigatória de professor. O aluno, ele precisa ver o rosto do professor transfigurado pelo prazer de um bom livro, né? Que aí o aluno se sente empolgado também para ler. Sim. Né? É como um filme bom que você assiste, diz, mas o filme maravilhoso. Aí outra pessoa diz, eu vou assistir também, né? Então, na verdade, a leitura se dá assim, por testemunho. Então, dentro da ideia do refúgio, professora, refúgio na pandemia, algumas pessoas, nessa época de pandemia, entraram assim numa espécie de surto. Então, se para você a leitura se tornou mais favorável, assim, um momento prazeroso de leitura,
algumas pessoas entraram assim como que em parafuso. Eu já vi testemunho nesse sentido. A pessoa está com os pensamentos tão dispersos, está tão agitado, que não está conseguindo se concentrar na leitura. Ah, pois é, mas eu consigo me concentrar na leitura essa coisa da concentração na leitura, Gilberto, se você já é uma pessoa que gosta de ler, você não tem muita dificuldade, não. Certo? Agora, para quem tem dificuldade de concentração, evite ficar olhando os noticiários pandêmicos, porque é muito melhor você ler um poema, você ler um conto, um romance, do que estar assistindo aos jornais repetitivos. O que dá pela manhã, dá à noite, enfim, tragédias e tragédias. A gente pode fugir da tragédia? Não, mas pode amenizar com a literatura, certo? Porque só de realidade não podemos viver. O Antônio Cândido já disse que a gente precisa de alguns momentos de efabulações através da literatura. Se a gente não consegue, a gente enlouquece diante da realidade. Então, é esse fato importante que a gente tem que ver em relação à leitura, como um dado humanizador. A gente precisa ver os problemas dos outros, das personagens, se refletir nesses personagens para poder sair fortalecido da leitura. Vitória Patrício, uma educadora lá da Paraíba, está dando boa noite aqui para nós, né? A Cleide mandou um coração dizendo que está amando aqui, né? E realmente é uma felicidade imensa para todo mundo que está aqui lhe assistindo, né? A Lindonete, psicóloga, também está aqui nos assistindo, está aqui fazendo uma análise da gente, viu? Viu, professora? Ave Maria! E Francinaldo Aprígios, deve se lembrar bem, né? Sim. Continua aqui na escuta conosco. Então professora, você falou agora em Antônio Cândido, eu pretendia pedir que você falasse sobre ele, porque Antônio Cândido, ele apresenta a literatura como um direito fundamental. Eu acho isso muito bacana, né? Assim como o ser humano tem direito à liberdade, tem direito à alimentação, à moradia, né? Então ele também é um direito fundamental e humanidade. Fale um pouco sobre isso daí. Bom, Antônio Cândido tem 2 textos importantíssimos, fora toda a obra dele que é importante, mas para a gente, como educador, 2 textos importantíssimos, que é o direito à literatura e literatura e formação do homem, que é onde ele mostra justamente esse lado humanizador que a leitura provoca na gente, a leitura literária. É como se ele diz que é um bem incomprestível, é aquele bem que sem ele a gente não sobrevive, como a água, a alimentação, a literatura precisa ser porque alimenta o espírito, não é verdade? Então, esse alimento espiritual que a gente recebe através da leitura de um romance, de um conto, de um livro de poesias, vai refletir humanamente no nosso emocional. E nesse emocional que a gente se vê todo dia abalado pela realidade, na medida que a gente lê os livros, a gente vai melhorando. Pequeno momento de comercial, intervalo, e a gente está voltando. Alô? Caiu um pouco aí, mas não foi. Foi. Caiu no ponto em que estávamos falando sobre o quê? Ainda sobre o Antônio Cândido.
Isso, isso. Sobre esse bem incompreensível. Também a Michelle Petit, que é francesa, vai mostrar que a literatura é como se fosse uma espécie de... Não é uma tábua de salvação, mas é uma espécie de caminho de salvação. A literatura pode salvar... O Mário Quintana diz, né? Um poema pode salvar o afogado, né? Então, essa literatura como uma espécie de luz no fim do túnel. Caso você não tenha mais nada para fazer e se angustie, leia, procure um livro, busque alguém que indique, porque aí você encontra uma saída. Isso. Pode continuar, professora. Ah, é? Esse é um perigo. Você pode continuar e eu falando e falando. Não, mas eu... Quando eu cheguei para ensinar em Novos, em 99, eu já tinha ensinado todas as que eu passei para ensinar a ler português, por incrível que pareça. Ensinei todas as... Só não ensinei gramática histórica, mas de fonéstica eu ensinei. Isso me auxiliou muito na aprendizado dos livros, dos autores, a questão da fonética, de fonética, que me ajudou a entender as melodias do cordel, a poesia rimada, enfim, a sintaxe, e ajuda muito a gente a compreender. Aí depois eu passei a ensinar teoria da poesia. Em alguns casos, a teoria da narrativa, mas a teoria da poesia foi mais minha praia. E uma vez o colega alguém que trabalhava em Santa Cruz na Caixa Nacional não me disse assim, sempre mandou isso por escrito para mim. E nas primeiras aulas eu ensinava porque eu ia a aula de teoria e eu dava poesia. Porque em essência, se a gente não conhece o texto literário em si, não vai entender da teoria. Entendeu? Então, se você não sabe falar de média, de melodia, de rimas, assim, de um poema, se você não leu e não se apropriou daquilo ali. Então, primeiro vem o texto, do texto literário, depois as teorias vêm juntar esses textos. Então, é importante. Eu dizia muito aos meus alunos de teoria, depois que você contamina a teoria, comece a criar pessoas sobre o que escrever. Então, é preferível que você escreva sem teoria. Professora, a senhora está me ouvindo, claro e bom som? Pronto. Sim. Agora o seu som voltou ao normal, que ele estava... Você vai ter que repetir o que falou, que o seu som aqui estava assim saindo, ecoando, e eu pensei, eu não quis reclamar, porque eu pensei que era no meu computador, né? Mas o pessoal que está dizendo Sim. que... Vamos lá. Opa, passou. Aí. O som estava ruim? Tava péssimo, ninguém estava entendendo. Eu só entendi que você estava falando que em Currais Novos, aí o poema. Sim. Por favor, repita essa parte. Sim. Não, foi do meu começo em Currais Novos, com a teoria da poesia, porque quando eu cheguei para ensinar em Currais Novos, eu já tinha passado pelas gramáticas todas em Caicó. E peguei a teoria da poesia justamente para me desprender das regras, das normas. E certa vez um aluno disse, o Aldeni, que trabalha em Santa Cruz, disse: professor, eu ia para as aulas e ficava angustiada porque você só dava poesia. E onde estava a teoria? Mas depois de quando eu conheci Otávio Paz, eu descobri por que é que você dava aula daquele jeito. Porque a gente tem que conhecer o texto literário primeiro para depois conhecer as teorias. Então, primeiro a gente tem que ser leitor para poder entender a teoria. Ler o texto literário é importantíssimo antes de qualquer coisa,
para você ter a primeira compreensão do texto, a segunda, a terceira, enfim. Antes de qualquer coisa, o texto literário, para poder você passar a fazer crítica, a outras coisas. O grande problema, professora, é exatamente ela não tem conseguido formar bons leitores, né? Assim, geralmente não consegue fazer bons leitores, aí porque se você formasse um bom leitor, aí você teria alguém com conhecimento da norma padrão, da gramática, Sim. e teria alguém que estaria apto para estudar teoria literária. Então, realmente, você ficar estudando teoria literária, você falou uma coisa muito importante, sem ter o amor à leitura, é como você estudar gramática sem ler também, você não vai aprender a língua portuguesa corretamente. Então, o seu trabalho realmente é excelente nesse sentido, né? Continua sendo excelente, porque na faculdade o nível de analfabetismo funcional de pessoas que não gostam de ler ainda é alto, né? Ainda Sim, somos sim. um país de poucos leitores. Muito poucos. Muitos poucos leitores. Daí a importância desse trabalho aqui. Eu queria que a senhora nos falasse também o seguinte, né? Primeiramente, um comentário taxolístico disse assim: leitura é viagem imaginária e infinita. Libertação e liberação de emoções. Refletir e reinventar o ser e o espaço ao redor. Na verdade, o refúgio, pergunta, na verdade o refúgio não seria o esconderijo, caverna, mas seria uma espécie de monte para alçar voos. O que a senhora pensa a respeito? Eu gostei da pergunta dele. Nossa Senhora. Subamos as montanhas, então. Subamos as montanhas. A leitura está perguntando se é uma caverna ou se, na verdade, é uma montanha onde você alça voos. Então, subamos. É melhor sair da caverna. A leitura, esse refúgio não funciona muito como caverna, porque quando a gente gosta, a caverna dá a ideia de escuridão, né? A gente só vê a luz lá no fim do túnel. Então, se você gosta de ler, você nunca vai estar nessa escuridão. Você vai estar sempre em um lugar muito claro. Então, seria mais ou menos o paraíso do Borges, essa leitura. Lhe daria condição de alçar voos. Olha o Menino de Asas, do Homero Homem, que alça voos por todos os lugares. É uma leitura para criança, para adolescente, mas é uma leitura para adulto, pensar simbolicamente esse voo, esse menino que criou asas e não se adequa a lugar nenhum, a escola nenhuma, porque os pais têm tanto medo na década de 70, quando esse livro sai, de que esse menino contamine os colegas, os filhos. E a mãe diz: cortar as asas do meu filho? Jamais. Por quê? Porque é preciso que se alce voo. Né? E ele fazia isso. Exatamente. Ô, professora, continuando nesse assunto, a gente poderia dizer para o nosso amigo aqui, e uma coisa que ele sabe também, que deve saber também. A gente sabe que quando a pessoa não vive lendo, é como se ele vivesse numa caverna, aquela caverna de Platão, sim, vamos dizer, né? Falta ali o sol do conhecimento, mas depois que ele começa a abrir o entendimento através de múltiplas leituras, é importante que as leituras sejam múltiplas também, né? Havia um pensador da Idade Média, ele disse uma frase que eu acho muito interessante: não seja o homem de um livro só. Né? Então, um livro só pode deixar você numa caverna, né? Então, as leituras múltiplas, elas lhe possibilitam deixar de ver só as sombras
e ver com mais riqueza, né, a vida. E você não consegue mais voltar de onde saiu, que era a caverna da ignorância. O nosso amigo Jailson Lucena Dantas, que você deve se lembrar dele, né? Jailson Lucena, ele começa citando um poeta que ele é fã, que é o Walt Whitman. Sabe quem é, né? Sim, da Filhos de Helga. Carpe Diem, né? Ele diz assim: escuta, não dou lições nem esmolas. Quando eu me dou é por inteiro. E então ele comenta: o professor tem que se pôr inteiro aos livros, cuja leitura de seus alunos, mesmo que seja para dizer que não gosta de determinado livro. Achei interessante. Sim, com certeza. Isso você pode fazer, isso já no ensino médio você pode, eu aconselho que você já dê sua opinião contrária. Olha, esse livro eu não gostei por isso, mas no ensino fundamental é imprescindível que você siga aquele questionamento de que, bom, eu preciso que o meu aluno confie na minha leitura, eu preciso que o meu aluno desperte o gosto pela leitura, pelo meu gosto. Então, não importa se você gosta ou não, importa que você estimule o seu aluno a ler aquilo e depois, quando ele estiver naquela fase da proficiência já, aí então você pode discutir criticamente com ele. Eu disse aos meus alunos na graduação, eu jamais passaria o Ateneu para vocês lerem, porque é um livro que não me apeteceu passar da segunda página. E não posso nem dizer por quê, porque não terminei o livro. É um livro que me causou uma certa coisa repulsa. Não sei se foi a forma da escrita. Pode ter muita gente que gosta do Ateneu. E o vestibular pede, eu não sei por que razão, alguns vestibulares antigos, o primeiro livro que vinha era o Ateneu, não sei por quê. Né? Mas, infelizmente, esse papo da nossa criticidade em relação ao gosto, ao juízo de valor quanto ao gosto. Eu quero que vocês leiam isso, mas eu não gosto. Isso é perigoso para o nosso aluno que já não gosta de ler. Então, quando ele está mais maduro, aí sim a gente pode dizer, olha, esse livro é interessante, mas tem os seus problemas de personagens, de conteúdo, enfim, aí vai mostrando e os alunos concordam ou não com a gente. Mas é interessante que a gente preserve esse questionamento. Eu não me lembro em qual texto eu falei nisso para vocês nas aulas do Prof. Letras, que o nosso gosto na hora da leitura em sala de aula tem que ser deixado em segundo plano, em função do gosto do aluno. Porque se a gente elabora os projetos de leitura, faz levantamentos do gosto, o que é que está naquela idade, ficção científica, por exemplo. Bom, ficção científica não é o gosto da pessoa, do professor, mas se é do aluno, então a gente tem que fazer um esforço para que o aluno leia a ficção científica que ele tanto gostou, porque a partir daí ele pode chegar a ler outros livros. Não é verdade? Concordo plenamente com o seu ponto de vista, e enquanto você falava aí, eu me lembrava dos direitos imprescritíveis do leitor. Lembra dos direitos do leitor? O Sim. Primeiro deles, o direito de não ler, né?
é muito interessante. Aí o outro direito é o direito de pular páginas, né? Porque eu acho que uma das coisas que afasta na escola, e às vezes na família também, as crianças dos livros, é a imposição. Né? O primeiro, o leia, né, como imperativo. Aí outro imperativo, leia do primeiro ao último, e quando você terminar, eu vou ver se você leu, né? Os famosos questionários de leitura. Então, você está afastando as pessoas dos... Né? Imagina aí botar um adolescente para ler os Brusundangas, né? Você estava falando aí agora no Ateneu, eu me lembrei dos Brusundangas, né? É outro livro. Memória de um Sargento de Milícias, né? Esse tipo de leitura. Então, é importante que a pessoa, no começo, eu acho que é isso que você está querendo dizer, é importante que ele leia o que lhe apetece. É melhor ler qualquer coisa do que não ler nada, vamos dizer assim. Isso. E a pessoa vai criando gosto, né? Mas se ele se depara com uma crítica muito severa ao tipo de leitura que ele está tendo naquela fase de sua vida, é meio complicado, né? Pode criar um problema meio complicado. E realmente isso que a senhora falou é muito interessante. Nem tudo a gente vai gostar de ler realmente. E também não precisa fingir para o aluno. João Maria diz: eu não consegui seguir Grande Sertão Veredas, como você conseguiu o Ateneu, que socorre comigo. Pois é para mostrar a individualidade da leitura, né? A sua voz voltou assim que eu estava antes, ruim. Se normaliza agora. Vê se não bateu em algum fio, em alguma coisa. Não, bati não. Tá baixo, é? Não, é porque estava com a vibração. Ah, sim. Certo. Pois o Grande Sertão Veredas é dos livros que eu mais amei na minha vida. Eu acho que é o mais importante da romance da nossa literatura do século XX. É o Grande Sertão Veredas. Eu conheço alguém, Valdenito, que já o leu 14 vezes e tem todas as edições dela, sabe? É uma paixão. Que maravilha, apaixonado. Isso é muito bom. Pois o Grande Sertão é um livro que eu levaria para qualquer lugar se tivesse que escolher. Olha, tem esse livro da leitura. O áudio voltou a ficar ruim. Ficou ruim o áudio. A leitura do Iago Fandori. Ele comenta, é um diálogo sobre livros. E ele tem dado bem. Reclame aí se o áudio estiver ruim. Bora lá, gente. Verônica Calisto aqui está na escuta e diz que o áudio está ruim. Eita. Agora melhorou. Vá. Melhorou? Melhorou. Sim, esse livro, A Arte da Leitura, Diálogo sobre os Livros, Van Doren propõe a Adler uma viagem a uma ilha deserta e cada um teria que escolher 10 livros que levaria, né, com ele. E antes de eu ler os livros que eles levariam, eu escolhi os meus, certo? E anotei para que eu pudesse entender como seria isso, né? Então, eu anotei os livros, deixa eu ver se eu consigo encontrar, para mostrar para vocês. Sim, encontrei. Aqui. Eu levaria a Odisseia, de Homero,
de autores estrangeiros. A Odisseia, O Paraíso Perdido, de Milton, Folhas de Relva, do Whitman, Flores do Mal, de Baudelaire, Germinal, um livro de Émile Zola, que reli agora, O Grande Sertão Veredas, O Jogo da Amarelinha, do cara que eu fiz o doutorado, do Cortázar, e levaria... O primeiro livro que eu coloquei foi a Bíblia. Olha, coisa interessante. Aí depois eu fui ver os livros que eles levariam. Claro, com as diferenças, nós batemos de comum acordo na Bíblia, como livro que contém as maiores histórias e os maiores poemas de todos os tempos. Então, é isso que a gente tem que ver, que nem todo o gosto de cada um não é o mesmo. É por isso que ela diz que o espaço íntimo da leitura tem que ser formado para poder ele se tornar público. Não é verdade? Então, quando ele se torna público, quando você tem segurança, ou você está proficiente nas suas leituras. Professora, eu fiquei admirado na sua lista aí ter esse de Dante, né? É de Dante? Sim. Citou de Dante, foi? Qual é o nome? Não, eu citei a Odisseia, do Homero, e o Paraíso Perdido. O Paraíso Perdido, de Milton, eu achei admirável você ter, porque é uma obra realmente clássica. Porque né? eu li na minha adolescência. Luzia eu disse fui alfabetizada com cordel. Sim. Olha isso. Mas na minha adolescência eu li muitos clássicos, porque eram os únicos livros que tinham na biblioteca, entendeu? Então não tinha como ter outra saída. Graças a Deus. O Wilson Filho, policial, está dizendo aqui, eu fiquei em dúvida se ele estava dizendo que concordava com João Maria, né? ou com seu pensamento aí acerca de Grande Sertão Veredas. Mas o bom, Valdenides, é a gente deixar bem claro aqui para o pessoal que o fato de você gostar ou não de determinado livro, isso não significa muita coisa não, que na verdade cada um, como você falou aí, no seu espaço íntimo, vai ter... Olha, o que vai determinar você gostar de um livro? As circunstâncias, né? Já aconteceu também de algumas pessoas não gostarem de um livro agora, no momento, naquela fase da vida, e posteriormente se apaixonam por ele, né? Aqui em casa, por exemplo, há um livro que é de minha paixão. O livro é Crime e Castigo, de Dostoiévski. Eu tenho ele também. Mas há pessoas que dizem, rapaz, eu não consigo. Não gostam, Eu não gosto. E Luzia está aqui falando que tinha um grande problema, era com o eu lírico e com o encosto, né? Que era o encosto do eu lírico. Ela disse que leu também aqui, né? Paraíso Perdido é lindo demais. Eu vou ler esse livro também depois. Leia, é interessantíssimo. Luzia foi da minha primeira turma de Currais Novos. Nas primeiras aulas, discutindo a questão do eu lírico, ela disse, professora, eu não entendo absolutamente isso. Eu tentava e não conseguia. Então, a única saída que eu achei para mostrar para ela que nem tudo que o escritor escreve é o que ele sente, mas ele empresta voz a um eu lírico, né, que diz o sentimento dos outros. Aí o Fernando Pessoa, para dizer isso, né, que o poeta é um fingidor, né? Aí a única saída que eu encontrei na brincadeira foi falar sobre
sobre a questão do encosto. Eu disse, você sabe o que é um encosto? Brincando com ela. Ela disse, sei sim. Eu disse, pronto, pois pense que é o eu lírico. E daí para cá ela escreve coisas lindas. Ela também escreve muito. É verdade. Desse dia para cá, ela não deixou de ser um encosto na minha vida. Um encosto bom, positivo. O encosto do bem, né? Eu acho que eu tenho tanto encosto. Sim. Continuando aqui, Débora Talita. Lembra, Débora Talita, aluna sua também. Ela diz que se apaixonou, ela gosta muito de Vidas Secas. Não estou conseguindo aqui encontrar o comentário dela, né? Mas ela gosta muito de Vidas Secas. E a nossa grande amiga Luciana diz que leu por obrigação o livro Vidas Secas, mas acabou se apaixonando por ele. Isso também, nesse tipo de coisa, né? Às vezes, uma certa obrigação. Às vezes a imposição também funciona. Isso, mas exatamente. não funciona para todos. Né? Não, funciona para todos. Rainer Maria Hilke, Jailson cita aqui, diz em Cartas a um Jovem Poeta que só há um livro essencial, a Bíblia. Enquanto você falava aí sobre a Bíblia, nesse livro que você encontrou comum, né, as várias listas, eu me lembrei de uma vez, né, que perguntaram ao autor de Vidas Secas, o Graciliano Ramos, perguntaram para ele qual era a concepção que ele tinha de Deus, e ele disse, eu sou ateu. Aí a pergunta seguinte era, qual o livro preferido de cabeceira? Ele disse, a Bíblia. Interessante, né? O cara era ateu, mas ele reconhecia a grandeza literária que há na Bíblia. Eu já vi um comentário nesse sentido, né? A gente viu naquela live com os pastores que um texto da Bíblia é pura poesia. Imagina quanto benefício os salmos, Valdenites, estão fazendo para as pessoas religiosas se refugiando, né? Com certeza. A leitura da Bíblia também é esse refúgio. E para os meninos que não gostaram da tradição fevereiro, eu não consegui terminar, eu fiz um trabalho. Na minha especialização, eu fiz um estudo durante 7 fevereiras, à luz da Bíblia. Também não estou te escutando. Agora melhorou, agora voltou ao normal. Eu fiz um estudo do Grande Sertão Veredas, trabalhando, confrontando, fazendo a comparação com a Bíblia. Com o Cântico dos Cânticos, o romance de Riobaldo e de Adorim, trabalhando a questão do Gênesis, quando ele descobre, numa passagem no Guararavacan do Guaicuí, que é um local lindo, que ele toma ciência de que está apaixonado por aquele menino. É como se... Aí eu faço a questão retomo a Bíblia para falar sobre a questão de Eva e Adão, quando ele toma ciência do bem e do mal e fica nessa coisa. Então, aí entra todo o ritual da fala do Riobaldo, entre todo o Cântico dos Cânticos, e toda aquela passagem amorosa do esposo para com a esposa, que ali ele tem essa ciência e faz esse cântico. A sorte é que ela acorda, porque se não acordasse, ele tinha beijado de Adorim pensando que era um homem, né? Um macho jagunço. Se apaixonar por um menino, isso é um despropósito num sertão daquele, né?
Mas ali ele tinha certeza que era apaixonado. O Flávio Amâncio está nos ouvindo lá em Manaus, né? Ele está aqui dizendo quando o áudio está bom, quando está ruim, né? A gente está aqui igual aquela consulta de vídeo. Melhorou ou piorou, né? Só que aqui é o consulta de áudio, não é porque é muito boa aqui. E Cláudia falou sobre a experiência dela com o Primo Basílio. A primeira leitura com gosto de amargura, uma obrigação na adolescência. Anos depois, o trauma foi superado e ela leu a obra de novo. E João Maria, que voltou a falar no assunto do Grande Sertão Veredas, o que a professora explicou aqui, João Maria, é que, assim, ao contrário, né, de você e de muita gente que acha uma leitura difícil no Grande Sertão Veredas, porque, na verdade, o Grande Sertão Veredas tem várias coisas que dificultam a leitura, né? Foge ao padrão, por exemplo, praticamente um capítulo, começa logo um capítulo único, né? Então, aquele texto sem parágrafos e uma linguagem criada, né? O neologismo só é o que tem na obra. Então, realmente, requer uma leitura muito, muito, muito atenta mesmo, e de uma só vez não dá para dar conta, não, né? Então, por isso que realmente muita gente... Inclusive, no período que eu estava lendo o Grande Sertão Veredas, eu comprei o dicionário do Grande Sertão Veredas, que o Ney Leandro de Castro publicou, que é com toda a explicação de muitos vocabulários que não são de difícil acesso para o leitor comum. Ele explica naquele vocabulário do Grande Sertão. É muito interessante o livro. Pois é, eu não sabia desse livro, mas é muito interessante o que uma obra literária pode fazer. Um outro dia, Valdenides, eu estava vendo pessoas da Europa, França, Holanda, eles vinham ao Brasil para fazer, e gente do Brasil também, para fazer o curso lá, o cenário do livro Grande Sertão Veredas. E com a cadernetinha na mão, sabe, anotando as passagens, e fotografando, revivendo. É uma experiência muito interessante, né? O poder que a literatura tem. E eu queria voltar com a senhora a um ponto interessante do Antônio Cândido, quando ele fala, da literatura como um direito, incompressivo, né? Uma coisa essencial como o alimento. E alguém pode questionar assim, não, mas nem todo mundo vive lendo. Mas todo mundo consome algum tipo de ficção, né? Algum tipo de... Tem que ter esse momento de devaneio. No caso da poesia, a poesia é devaneio, né? Esqueci agora o nome do autor que a senhora passou para a gente, um filósofo, dizia que a poesia é devaneio. Mas a gente precisa realmente de fugir dessa dura realidade, e é por isso que as pessoas gostam tanto de novela, por exemplo, ao invés de procurar por falta de uma aproximação maior dos livros, aí consome uma literatura de segunda, que nasce dos livros também, nasce da escrita. A novela tem sua importância, mas não se compara você ler uma obra. Quando você assiste o filme sobre aquela obra ou a novela, ela é sempre inferior ao livro, não é assim? Às vezes sim, Gilberto, às vezes sim. Mas se você... Várias exceções. Se você leu Vidas Secas e assistiu ao filme Vidas Secas, você vai achar uma coisa muito interessante. É um filme muito bacana. Se você assistir, isso eu estou falando em termos de literatura brasileira, se você assistir Memórias Póstumas de Brás Cubas, também vai ter essa impressão. É um livro muito... que tem quem fez o roteiro para o cinema teve essa preocupação de qualidade, das passagens qualitativas do livro, passar para o filme. Isso ficou muito bom. Se você leu Luzia Homem, que é um romance naturalista, e viu o filme,
também vai sentir essa mesma... eu acho que o cinema brasileiro, quando passa, tem tido essa preocupação de dar uma certa qualidade de preservar a qualidade do livro, em alguns casos. Que bom, né? Eu vou procurar essas obras aí. Mas eu falo assim porque no caso, eu já tive alunos adolescentes que, por exemplo, eram fãs da série Harry Potter, do filme, né? Sim. Eu aproveitava isso e dizia, leia o livro. E a pessoa dizia, professor, o livro é muito melhor do que o filme, devido à riqueza de detalhes, né? O meu filho gostou mais do livro. Pois é, nesse sentido que eu falo. Mas eu também já assisti uma série chamada O Idiota, que é baseado no famoso livro do Dostoiévski. Sim. E a série é extremamente fiel à essência da obra, a ambientação, então ficou maravilhoso, né? Então, Luzia está dizendo que talvez, se o professor João Maria, se o professor João Maria assistisse o filme do Grande Sertão Veredas, sim, talvez gostasse, né? E se apaixonasse mais pelo livro, entendesse melhor a obra. Professora, eu queria que a senhora tentasse explicar aí para a gente falou sobre o direito fundamental da literatura, né? O ser humano precisa, ele necessita dessa fuga do real. E eu queria que a senhora comentasse o seguinte, que isso faz parte da espécie humana, né? A gente está falando sobre livros, eu estou me lembrando do tempo em que as pessoas se sentavam ao pé da fogueira, né? E para ler cordel e passado mais remoto, as histórias da tribo, né? Então é como se o cérebro humano tivesse uma atração irresistível por histórias. Isso é verdade, Gilberto. A gente tem uma necessidade, essa necessidade de leitura vem desde o homem primitivo. Não é que ele tinha a escrita, os livros, mas eles liam de certa forma. É tanto que os primeiros poetas os filósofos consideram como o homem primitivo já era um poeta, no sentido de saber as estações de colheita, enfim, isso foi passando e se a gente tomar os nossos indígenas ágrafos aqui, ainda hoje a gente tem as histórias orais, que de certa forma são leituras que eles passaram de geração para geração, né? Está me escutando? Pois sim, estou ouvindo perfeitamente. Pronto. Agora, o que ocorre agora na atualidade? Alguns índios estão tentando passar para o papel, transformar o que era oral em escrita para que as outras pessoas que não são índios e não são indígenas conheçam a história do ponto de vista do índio, né? Então, isso é importante. Da mesma forma que os negros, quando chegaram ao Brasil, trouxeram as suas culturas, e só muito mais tarde é que cada um se apropriou da sua voz e da sua escrita e fez conhecer a história deles do ponto de vista deles. Então, a leitura surgiu desde o homem primitivo e passa para quando a gente tem a escrita como ferramenta como uma outra ferramenta de leitura. E aí, agora o livro, a imprensa, enfim. Mas antes disso, a leitura já era feita ao pé da fogueira, como diz você, na África, ao pé das grandes árvores, com os griots, enfim, com os pajés nas tábuas, enfim. Só depois da imprensa que a escrita passou a funcionar como um mecanismo de leitura. Exatamente. Professora? Se a gente pensar, Gilberto, só um momentinho para não esquecer, se a gente pensar
que o Paulo Freire falou em leitura de mundo e leitura dos bancos escolares, aí a gente está vendo que a leitura dos bancos escolares é mais em função do aparecimento da escrita do que propriamente de outra coisa, mas não anula a leitura de mundo. Olha, professora, eu queria lhe dizer o seguinte, muita gente aqui participando, infelizmente o meu sistema aqui tem hora que ele dá um travamento, certo? Mas aqui tem um comentário. Professora, eu admiro pessoas que se propõem falar de leitura e literatura, mas antes de ensinar é encantado pela leitura. Mas eu já ouvi professores de português e também de literatura, do ensino privado, dizer que entende os alunos por não gostarem. Olha só, e sumiu o comentário. Peraí. Por não gostarem. Sim, reencontrei. Não gostarem da literatura porque é chato. E disse mais assim: falem a verdade, é chato ou não é chato? Fazemos isso porque temos que cumprir um cronograma e por isso não vai servir apenas para formação. Mas, na verdade, não é uma coisa prazerosa. O que você diria, o que você acha de uma postura como essa? Vinda de alguém que pretende ensinar literatura. Entendeu a pergunta, professora? Entendi. Isso a gente encontra muito no curso de graduação de letras. A maioria dos alunos, quando vão para o estágio, se preocupam com as aulas de gramática e não de leitura, porque não gostam realmente de ler. E o que tem me preocupado muito também esses alunos saem, fazem o concurso e vão para ter professor de língua portuguesa. E a gente não tem professor de literatura para até o ensino fundamental e médio. O nosso professor de língua portuguesa dá tudo, leitura, enfim, todos os gêneros textuais, e a maioria, quando precisa obrigatoriamente dar o gênero textual, prefere os outros gêneros, jornalístico, artigo de opinião, ao invés da leitura literária. Se você pegar o livro dos alunos, isso já é uma coisa. Eu acho que técnica já. A unidade que traz o texto literário, poesia, por exemplo, é a última do livro. Porque também, se não der tempo, não tem problema. Isso já é uma coisa cristalizada, infelizmente, e não há como a gente modificar esse perfil se o professor não se modificar enquanto leitor. Enquanto a gente tiver professores que têm essa mentalidade de não gosto e dá graças a Deus que o aluno não goste, a gente nunca vai sair do analfabetismo funcional, nunca vai chegar à proficiência leitora. Ou seja, nunca vamos atingir o letramento literário de que tanto falamos. Professora, a senhora falando aí sobre a linguagem indígena, né? Eu me lembrei aqui de Daniel Munduruku, que é um ótimo. Eu tenho o livro dele. É muito bom o livro dele. E também tem um outro que parece que é Daniel Krenak. Eu sei que é Krenak o sobrenome dele. É um cara que tem... Porque a visão do índio é muito interessante, muito bonita. E o que eu percebo é que nesses livros antigos, essas culturas antigas, todas elas tendem a ser muito poéticas, né? Porque são muito metafóricas, né? As visões, como apresenta o mundo, muita imagem, muita coisa, então é de uma beleza grandiosa. Um abraço aqui para a Alane Costa, que está nos assistindo desde o começo, né? Hamilton, né? Hamilton Marinho, o homem que nos falou de hipnose na outra semana, doutor Hamilton, também um grande leitor. E temos uma leitora muito especial aqui também, que é Joseni Santos, né? Uma grande educadora. Essa mulher lê, viu? Lê, que não está no gibi. E o filho dela também adora leitura. E ela disse aqui que o filho dela tanto gosta dos filmes de Harry Potter quanto dos livros.
é por igual. Débora Thalita faz o seguinte comentário: a fuga do padrão é tão boa, um ótimo exercício para quem quer se aprofundar em mares literários. A fuga do padrão. Comenta um pouco sobre isso aí. O que seria a fuga do padrão dentro desse nosso assunto aí? O que seria, no caso, não sei se ela está se referindo à questão do cânone literário, das obras canônicas, das obras ditas clássicas, e se fugindo desse viés clássico e indo para uma literatura mais popular, digamos assim, mais de massa, como chamam, que eu não gosto de... Para mim é tudo literatura, o gosto de cada um é muito relativo, cada um acha clássico o que bem lhe entende, que o tempo é quem dirá se aquela obra é um clássico, se ela é imortal. Os homens morrem, mas as obras permanecem. Então, o Machado de Assis está comprovando que é imortal, né? Porque a obra dele é lida até hoje e é atualíssima. O José de Alencar, enfim. O Drummond daqui a uns dias, como é que a gente poderia dizer? A gente pode dizer que as obras de ficção científica não seriam clássicos? São clássicos dentro do padrão estipulado para a obra científica. Né? Os romances, os poemas, cada um tem sua vertente. Os romances policiais têm os seus clássicos. Né? É muito interessante os romances policiais. Inclusive, no mestrado, orientei livros com ficção científica, que eu tentei remover a ideia do meu aluno, do meu orientando, que era uma obra difícil, como a obra do Wells, que é difícil, A Máquina do Tempo, mas ele conseguiu fazer um trabalho brilhante com os alunos, e os alunos escreveram contos de ficção científica maravilhosos, fizeram linha de tempos tanto para o passado como para o futuro, o que é que ia acontecer, enfim, entenderam perfeitamente a obra. Por quê? Porque é aquilo que a gente diz, se você elabora bem o seu projeto de leitura, se você está consciente de que aquele livro ali é o que agrada aos alunos, e você tem segurança no que está fazendo, qualquer leitura é leitura para aqueles alunos, independente de seguir o padrão do cânone ou fugir dele. Então, as obras contemporâneas, por exemplo, a gente não pode dizer ainda se são obras canônicas, porque o tempo ainda não se encarregou de torná-los, de ter uma fortuna crítica, de ter estudos, enfim, sobre aqueles autores. Então, é isso. Eu acho que o que importa para a leitura, no trabalho de sala de aula, não é se a obra é uma obra clássica ou de massa, o importante, ou uma história em quadrinho, ou o que seja. O importante é que leia e que torne aquela obra importante para o aluno. Professora, temos aqui mais uma pessoa ilustre. Temos o pastor Soares, né? Ele nos disse aqui que pessoas na época dele não sabiam ler e aprenderam a ler na Bíblia. Não sabiam ler. Realmente a Bíblia tem sido uma grande fonte de alfabetização, né? Eu conheço muita gente que aprendeu a ler na Bíblia, e o interessante, professora, são as diferentes leituras, né, que vão permitindo. Eu me lembro, por exemplo, de um irmãozinho na igreja que ele se comovia quando ele lia lá uma passagem de Paulo. Ele dizia assim: olha, irmãos,
A gente tem que se aproximar de Jesus como uma criancinha. Olha como Paulo diz aqui, Abba, Pai, né? Ele achava que Abba era como uma criança falando, né? Mas é interessante isso aí, bem poética a imagem que ele tinha. Nós temos aqui Chico Moraes. Que lindo! Chico Moraes, poeta, né? Grande poeta. E Theo Alves, né? Outro grande poeta, está nos lembrando aqui que o índio citado é Ailton Krenak, né? Realmente é Ailton Krenak. É Daniel Munduruku e Ailton Krenak. Taxolístico fala sobre a dificuldade, né, do Plano Nacional de Educação. O Brasil só cumpriu apenas um, não é? A meta de alfabetização não foi alcançada, que seria alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano, né? E então ele faz uma pergunta, que é quase como uma pergunta retórica. Como nos situar e situar a leitura nesse cenário angustiante? A gente sabe também, professora, que há carência de bibliotecas, o número de escolas sem bibliotecas é altíssimo, né? Eu não escutei, Gilberto. O taxolístico, ele chamou a atenção... Eu não escutei você. Está ouvindo agora? Agora sim. Certo. Agora estou. Taxolístico, ele está falando sobre a meta de alfabetização que não foi alcançada. A senhora está com 2 sons ligados aí, deixe só um. Não, eu tenho só um som aqui. Eu só tenho um som aqui. Né? Pronto. Deixa eu tentar aqui, então. Bom. Alô? Opa. Fala aí para ver se normalizou. Alô? Eu estou me vendo aqui. Ótimo, agora eu estou ouvindo. Está ótima a sua voz agora. Sua imagem que está parada. Alô? Oi. Alô, câmbio. Tá me escutando? Estou ouvindo, sim. Oh. Em suma, o que o taxolístico está falando é sobre as metas de alfabetização até o 3º ano, que não foram cumpridas. Está ouvindo, professora? Alô? Estou ouvindo pouco. Estou ouvindo bem pouco, assim, cortando sua voz. Então fale, a sua voz está boa. Pode falar. Sobre como é a meta de leitura. Sim, a meta de alfabetização que não foi cumprida, não é? E então ele faz uma pergunta, como é que a gente pode situar a leitura num cenário angustiante desse, em que a meta de alfabetização até o 3º ano não tem sido alcançada, né? É angustiante mesmo, porque a meta de alfabetização, em termos de leitura, não é alcançada nem na graduação. A gente passa... Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu ensinei desde o ensino fundamental, desde o 2º ano do ensino fundamental. Eu passei minha vida desde o começo, que até hoje a minha última turma do ensino fundamental me segue e a gente se reúne anualmente, já se vão 30 anos, é uma turma balzaquiana já, mas nunca me deixaram. Então, porque justamente eu desenvolvi neles esse gosto pela leitura. Mas não consegui o mesmo gosto, não consegui perceber isso nas outras turmas, no ensino médio, no fundamental maior, por onde passei. Lutei muito
até que fui para a universidade e senti isso. Nas primeiras turmas, tive turmas maravilhosas de leitores, mas já para o final, a gente percebia que muita gente só ia para o curso de letras porque não tinha opção, não era porque gostava realmente. Porque quem vai para um curso de letras vai pensando que vai ler, né? O Theo foi das minhas primeiras turmas, o Theo Alves, a Yara Carvalho, a Luma Carvalho, são brilhantes escritores. Eram leitores. O Aldenir Dantas era meu aluno das primeiras turmas. Aí depois vai se formando turmas muito mistas no curso de letras, e o curso de letras não é preparado para formar o leitor. O leitor já teria que estar formado lá, entendeu? Por isso que as minhas aulas de teoria eram muito mais de literatura do que de propriamente teoria, porque eu queria que eles lessem o que, na verdade, deveriam ter lido nas outras etapas, e foram queimadas, entendeu? Por isso que é tão difícil se formar leitor, porque é justamente o que da base. Isso. Exatamente. E estudar teoria literária sem conhecimento das obras não tem o menor fundamento, não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. O Hamilton Marinho está dizendo assim, é um assunto e uma conversa envolventes. Professora, a gente está se aproximando dos momentos finais e quando Débora Thalita falou aqui sobre fugir do padrão, eu acho que fugir do padrão vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, devido à sua insistência, devido à sua empolgação com o Cortázar, né? Eu resolvi ler alguma coisa do Cortázar e é impressionante como você foge do seu padrão atual de pensamento dentro da obra dele, né? De repente ele te pega assim num ponto e você quer acompanhar aquele fio da meada, aquela coisa, e quer ir até o final. É muito envolvente realmente, né? Porque também há vários tipos de leitura, né? Tem que levar em conta isso daí. Há vários tipos de interesse. Há esse realismo fantástico, é o caso dele, né? Alô? Alô, professora? Oi. Ouviu? Sim. Estava falando, fale um pouco aí sobre, porque a senhora não apenas é uma grande leitora, mas é uma pós-doutora, né, em teoria literária. E a senhora tem uma paixão muito grande, por exemplo, pelo Cortázar, né? Pelo Cortázar, que é objeto de estudo. Olha, o Cortázar foi justamente uma fuga do padrão, porque no meu mestrado eu estudei a poesia do Gilberto Mendonça Teles. E refleti muito, porque quando a gente se envolve muito com o sogênero, a gente que é professor, fica muito limitado naquilo ali. Então, no doutorado, eu fugi do padrão poético e fui para a narrativa, para ampliar os horizontes. E a coisa que eu primeiro fiz, quando escolhi o Cortázar e quando comecei minhas pesquisas, foi me refugiar, me exilar na Argentina para compreender a questão do exílio, que ele falava tanto na literatura. E então foi um mergulho muito interessante. Eu voei de peito aberto mesmo, mergulhei e saí, sobrevivi nesse mergulho na prosa do Cortázar. É muito interessante.
E no pós-doutorado eu voltei para a poesia do Gilberto Mendonça Telles, justamente para falar sobre o silêncio da criação poética, que é o silêncio do criador, a partir do criacionismo, que é uma teoria do Vicente Huidobro, que fala que o homem, o poeta, é um pequeno Deus, que cria mundos paralelos, tal qual Deus criou o nosso. Então, a gente precisa, na literatura, e os meus alunos sabem, eu digo muito, eu sou muito infiel na literatura. Eu tanto gosto de poesia quanto de prosa. Tanto gosto de ler romances e crônicas, contos de autores femininos, masculinos. De qualquer forma, o importante é que seja uma boa literatura. E quem é que vai nos dizer que é uma boa literatura? A gente mesmo. Porque pode ser bom para mim, mas pode não ser bom para você. Então, é isso mesmo que ocorre. Exatamente. Professor, então, infelizmente, a senhora deve ter percebido que hoje o sinal não está nos ajudando muito, não é isso? Sim, pois é. Aqui nós temos... Glória arrumou uma explicação aqui. Ela disse que a sua energia é tão forte, né, que tá tendo uma competição aqui com a energia aqui, né, com o sinal, e tá dando um problema. Gomes Clea, né? Dilma Clea. Sim, foi minha aluna na UNP, na pós-graduação. Diz que tem saudade de suas aulas, né? Oh, Cláudia Leão está aqui dando parabéns pela live, né? Pela mediação, né? Então, minha amiga, vamos fazer o seguinte, você já pode partir para suas considerações finais aí. Infelizmente, o nosso sinal não está muito favorável, né? E as minhas lives aqui, a gente só tem hora de começar, não sabe? A hora de terminar. Eu quero entrar para o Guinness Book pelas lives mais compridas. Mas vamos... Então a gente pode fazer outra depois. Isso, fica à vontade aí para falar. Eu vou concluir, Gilberto, com um poema que eu fiz na quarentena. Tá bom para você? Agora, nesse período, eu escrevi uns poemas, umas coisas, que eu gosto mais de dizer que escrevo coisas. Então, eu escrevi um poema e vou me despedir com um deles, me despedir de vocês. Obrigada pela senhora, que passou a vida toda hoje me chamando de senhora. E eu me acho uma menina, todos os meus alunos sabem disso. Agora, brincando que eu sou praticamente um feto. Por isso que eu me aposentei, mas continuo naquele esquema do Madadayo. Eu escrevi assim, eu escrevi feita à mão. Menina tecida pelo fio rústico do algodão mocó, rebordada pelas mãos hábeis de minha mãe e rendas de bilro de vovó. Crescida, tratei de afinar o fio, substituir bordados, preencher lacunas onde o tempo desgastou. Mulher, cuidei de tecer, nas dobras da pele, aranha a enovelar pontos de cruz. Madura, recebo das mãos de minha mãe a agulha brilhante que arremata as franjas do tempo. Pronto, isso eu escrevi agora no meu refúgio pandêmico. Eu achei muito lindo esse poema, viu? E principalmente gostei da referência ao algodão mocó. Achei muito Na poético. minha infância, né? eu tinha o bisaquinho de catar algodão, mas o meu pai e os meus irmãos. Minha gente, agradeço demais pela audiência de vocês aí, né? Por terem assistido, paciência, que o sistema não estava ajudando. E a professora Valdeni, com certeza, ela depois vai ler todos os comentários que
foram feitos, né? Com E vai certeza. apreciar tudo o que foi dito, né? E muito obrigado pela atenção de vocês e até o outro dia, espero que com um sinal melhor do que esse que tivemos aqui. Valeu, gente. Foi a energia da senhora. Sim, Agora o trabalho aqui vai ser para sair, não sabe? Do sistema, porque travou tudo. Deixa eu ver. Professora? Oi. Ainda está aí, né? Sim, calma porque aí. eu não sei como sai. Não sei. já meditou na letra daquela música Hotel Califórnia? Tá nessa situação. Depois de entrar, não sai mais não, sabe? Hotel Califórnia é sobre isso. Mas deixa eu ver como é que eu tiro aqui, viu? Porque o problema aqui travou tudo o sistema. Deu uma cãibra aqui no sistema, não sabe? A gente tem que... Deixa eu ver. Mas se pedir aí a sua filha, ela deve saber como sair. Pronto. Ótimo.